Boa noite a todos. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Quero aqui também agradecer e pedir que o Papai do Céu abençoe aos nossos internautas de todo o Brasil que estão nos assistindo através do Facebook. E eu queria pedir que os irmãos ficassem de pé para nós fazer uma oração com reverência ao Senhor Jesus. Amém? Santo Pai, querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença, por estar aqui reunido com os irmãos na tua santa casa. Tudo para te louvar e agradecer, Senhor. Senhor, muito obrigado por ter nos trazido de Umbuzeiro até aqui em paz. Muito obrigado pela vida dos irmãos que moram aqui nessa localidade. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que continuem de pé e, por gentileza, abrem as suas Bíblias em Provérbios 7, capítulo 1. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Filho meu, guarda minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a minha dos teus olhos. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo. Filho meu, guarda minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a minha dos meus olhos. Amém? Santo Pai, querido Deus, quero te agradecer pela palavra lida, tua palavra que é perfeita, que é agradável, que é eficaz, que podemos guardar no nosso coração, no nosso pensamento, que o Senhor possa nos guiar no caminho da verdade, da justiça e que possa nos livrar de todos os mal. Amém? Eu convido a irmã Maria para ela estar vindo louvar aqui uns salmos e hino. Eu cumprimento a todos os capazes do Senhor, amém? Amém. Vamos louvar os salmos e hinos de número 14. Grandioso és tu. Me lembro de tia Jéssica, né? Eu gosto muito desse louvor. Eu adoro. Número 14, amém? Quem tiver aí na áreazinha. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o leio tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti,
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, num lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Amém. Grandioso és tu. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar a irmã Biranice para estar entoando um louvor e deixar algum versículo da Bíblia para os irmãos. Só os irmãos amados do Senhor. Amém. Vou louvar um hino aqui, o 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção e maldita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre de vencer. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu convido a irmã Valdênia para vir aqui louvar o Senhor.
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Gostaria também de deixar um versículo para a meditação da igreja, que se encontra em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar nessa noite. Aleluia, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que enfim se ache só a ti. Então, levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Diga vocês agora. Quebranta o meu coração. Deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a tua palavra. Que o Senhor desta noite possa transformar a sua vida segundo o desejo do seu coração. Peça ao Senhor aí onde você está, louvando, entregando sua vida ao Senhor. Peça ao Senhor que transforme a sua vida, porque Ele está aqui para te escutar nessa noite. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Peça ao Senhor para lhe usar. Peça ao Senhor para lhe usar na sua casa, para lhe usar conforme o querer dele. Peça ao Senhor que transforme a sua vida. Peça porque Ele está aqui te escutando nesta noite. Enche-me e usa-me. Só vocês. Sonda-me. Levanta suas mãos aos céus. Deixa o Senhor sondar a sua vida agora. Transforma-me. Enche-me e usa-me. Sonda-me. Sonda-me. Sonda-me, Senhor.
Deus, para transformar a sua vida cada vez mais. Peça ao Senhor para que Ele possa te colocar diante do altar todos os dias da sua vida. E assim, a gente louvando ao Senhor por tudo, por todos os feitos que Ele tem feito em nossas vidas. Desde já eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que maravilhoso, né? Lindo louvor. Louvando e agradecendo ao Senhor Jesus. Agora vamos para o momento do ofertório. Vou peço ao irmão que coloca aqui na frente para que os irmãos possam colocar seus dízimos, suas ofertas para o mantimento da casa do Senhor. E eu convido o presbítero Eric para louvar comigo. Contas, muitas bênçãos. Salmos e hino 69. Graça e paz, amados. Amém. Se da vida procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizem-te uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tem que suportar. Contas muitas bênçãos logo exaltarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bem, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não se desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Agora eu quero convidar a irmã Maria para orar pelos dízimos e as ofertas para o mantimento da casa do Senhor. Mais uma vez vamos orar. Os irmãos curvem as suas cabeças. Pai querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, juntos, Senhor, unidos e reunidos em Teu nome, para Te agradecer, Pai, por esta oportunidade que Tu tens nos concedido de estar aqui mais uma vez, para louvar e agradecer o Teu santo nome. Neste momento, Senhor, Te apresentando, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor, que os Teus servos contribuíram. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, meu Pai, faz prosperar, Senhor. Abençoa, Senhor, com bênçãos, Pai, de saúde, de permanência na Tua casa, Pai. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor. Aqueles que não puderam vir, Senhor, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu estarei orando pelo presbítero Eric,
que vai trazer a palavra nessa noite, para que possamos ouvir e guardar em nossos corações a palavra do Senhor. Amém? Santo Pai, querido Deus, te agradeço, Senhor, por mais um momento na tua casa, estar ao lado dos irmãos, por cada família aqui representada. Que o Senhor, nessa noite, possa estar usando o nosso irmão, o presbítero Eric, para que ele esteja falando coisas sagradas, coisas que podemos entender, podemos guardar no nosso coração. Que o Senhor possa estar iluminando o teu servo, que ele possa trazer coisas, Senhor, que possamos levar para casa para sempre. E que o Senhor esteja nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, mais uma vez aos amados irmãos. Amém. Muito bom estar aqui, né? Mais uma vez, mais uma quarta-feira, que o Senhor nos concede esse privilégio de juntos estarmos aqui para sermos edificados e também louvar ao nosso Deus, que é Deus dos deuses. E quero agradecer àqueles que têm nos acompanhado, né, pelo Facebook. Temos uma família também. Temos uma família também do Recife, que acho que é do Recife, que é a família da irmã Biranice, de Cazuza, né, que com certeza também está nos acompanhando. Já durante o dia já avisei a eles que a gente está ao vivo também pelo Facebook, né? Tem alguns irmãos de Umbuzeiro que sempre acompanham também na nossa igreja congregacional. Agradecer ao vereador Neco, que está sempre presente também nos cultos aqui do Agudo conosco, né? E a cada irmão que tem nos dado a alegria de estarmos juntos aqui. Amém, irmãos? Amém. Eu convido você nesta noite a abrir no livro de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel está no Antigo Testamento, né? Temos aí o livro de Salmos, que é mais fácil aí de encontrar, Provérbios, Cântico, e aí você vai passando, Isaías, Jeremias, né? Aí vem aí Lamentações, Ezequiel, aí você chega aí em Daniel. Daniel capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 19. Quando você tiver um tempinho em casa durante a semana, eu queria pedir a você que você estivesse lendo todo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Daniel. Tá certo? Você em casa, você pode até fazer isso até quarta-feira, né? Já ficar aí como atividade de casa, de você meditar até quarta-feira o primeiro capítulo de Daniel e o segundo capítulo. Ler todo o capítulo 1 e o 2, tá bom? Para não sermos muito longos, né, na leitura aqui, a gente vai ler do 13 ao 19. Daniel capítulo 2, do versículo 13 ao 19. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Versículo 14. Então Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículo 17.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amém? Vamos, eu iria louvar o Senhor antes da leitura, esqueci de louvar o Senhor, mas eu vou tirar esse momento para a gente louvar mais um louvor. Amém? Aí depois do louvor a gente repete a leitura, é bom que a gente vai memorizando, e aí a gente segue a palavra do Senhor nesta noite. Bota aí, irmão Ismael. Você faça a sua oração, feche seus olhos, quem quiser ficar de pé, louvar o Senhor. Um louvor muito bonito que diz em espírito e em verdade. Ô, irmão, coloque de novo do início. Isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Adore ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos
E assim a gente volta aí para o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 3 ao 19. Não feche sua Bíblia, deixa aberto durante toda a ministração. E leamos mais uma vez. Daniel, capítulo 2, versículo 13 ao 19. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Então saiu um decreto, onde o decreto é que deveriam ser mortos os sábios. E buscaram a quem? A Daniel. Buscaram a Daniel porque o capítulo 1 vai dizer que era alguém que tinha sabedoria. Né? Então saiu. Daniel buscaram a Daniel porque o capítulo sabedoria. Né? Então saiu. Daniel buscaram a Daniel. Foi, ok, desligou tudo agora. Ok, som. Então, um probleminha aí no som, no áudio aí, celular com caixa, é assim mesmo. Mas vamos dar continuidade. Então, o versículo 3 diz que saiu um decreto, saiu uma ordem. E essa ordem é que deviam ser mortos os sábios. E no meio desses sábios, quem é que estava? Daniel, porque Daniel era um homem sábio. É só ler o capítulo 1 que você vai ter essas informações, né? E buscavam a Daniel e aos seus companheiros. Então não buscava somente Daniel, buscava também os seus companheiros, né? Para que fosse o quê? Para que fossem mortos. Versículo 14. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que ele tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então, Daniel tem uma estratégia, Daniel tem uma saída. Daniel vai a Arioque, que era quem tinha recebido a ordem, que era chefe da guarda do rei. Ele tinha recebido, ele tinha saído para matar os sábios da Babilônia, ou seja, ele ia matar também Daniel, certo? Versículo 15. E disse a Arioque, encarregado do rei. Quem foi que disse? Daniel. Daniel diz a Arioque, que é encarregado do rei. Por que é tão severo? Né? Veja que a ordem era severa, o mandamento era severo. Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Arioque, de alguma forma ali, Daniel pergunta, Daniel tem uma ideia, uma estratégia, pergunta e tem uma resposta aí, né? De Arioque. Arioque explicou o caso a Daniel, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei, Daniel vai ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel vai ao rei, pede que o rei designasse um tempo ali, e para que ele pudesse revelar aquele sonho ao rei, né? Que revelasse a visão do rei, uma coisa que vários sábios da região não tinham conseguido, né? Uma coisa que o rei já estava furioso, porque os magos, as pessoas ali que tinham como inteligentes, não tinham de forma alguma interpretado o sonho do rei. Eles chegam a dizer que o que o rei está pedindo é algo que rei nenhum pediu. Olha, rei, com uma forma de saída, né? Mesmo se achando, quem sabe, inteligente, sábio, mesmo sendo, quem sabe, orgulhosos, estes chegam para o rei, né? Que não é o caso de Daniel e seus companheiros, mas outros que estavam tentando interpretar ali o sonho do rei, a visão do rei, e ele diz ao rei, ele diz, olha, rei, o que o senhor está pedindo a nós é algo que rei nenhum pediu. Então é algo que homem nenhum da terra pode revelar, né? E aí Daniel chega para o rei, no versículo 17, Daniel foi no versículo 16, foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Versículo 17, então Daniel foi para a casa, e fez saber o caso, a quem? A Ananias, Misael e Azarias, que eram quem? Seus companheiros.
Então veja aqui, outra coisa. Ele vai e divide o caso, leva o caso também para os seus companheiros que também estavam na lista também para morrer. Né? Ele leva o caso. Versículo 18. Para que juntos, com certeza, né? Que juntos, quem está colocando aqui sou eu, mas você vai entender, para que pedissem, né? Que misericórdia a quem? Ao Deus, Deus com D maiúsculo, né? O Deus que servimos nesta noite, que louvamos e adoramos nessa noite. Para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Que mistério? A interpretação, a revelação. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, não morressem naquele mandado ali, naquela ordem, com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amém? Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, por essa leitura nesta noite, pelos louvores que já, com a tua força, com o teu poder, Senhor, entoamos ao Senhor nesta noite. Recebe nossa adoração, nosso louvor, e agora, Senhor, também trata, Senhor, conosco. Senta, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Alimenta, Senhor, a nossa fé, que possamos sair daqui cheios do Senhor, confiantes no Senhor. Senhor, independente, Senhor, das circunstâncias, independente, Senhor, do que viemos passar ou do que estamos passando, mas que viemos sair daqui renovados, restaurados no teu poder. Assim te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a questão aqui, como eu já saí dando um pouquinho de explicação em cada versículo, e eu quero dizer a você que Daniel estava passando por uma crise. Daniel estava passando por uma crise, juntamente também com seus companheiros, e a crise de Daniel talvez não seja a crise que você está passando hoje. Talvez você chegou hoje aqui desanimado, talvez você tenha passado por uma luta, talvez você tenha orado tanto tempo e ainda não tenha visto resposta, mas talvez eu ainda possa dizer a você que a sua luta ainda não é comparada à luta de Daniel, porque Daniel tem uma ordem sobre Daniel, e a ordem é que Daniel fosse morto, seus companheiros, todos os sábios ali fossem mortos. Talvez você não esteja com essa crise, alguém querendo lhe matar, ou com uma ordem de lhe matar, né? Então, talvez você não esteja com essa crise de Daniel, mas eu quero dizer a você que a crise chega na porta de todos. Isso aí, precisamos saber disso. A crise chega na porta de todos. Né? O evangelho que muitas vezes as pessoas ficam anunciando, dizendo que o crente é só vencedor, é vencedor, é vencedor. E quando o crente passa por uma crise, ele fica sem entender por que está passando por uma crise, porque ele aprendeu que é vencedor. Poxa, eu aprendi na igreja que eu sou vencedor, aprendi na igreja que eu sou vencedor e estou passando por luta. Que negócio é esse? É porque ele aprendeu errado. Né? Esse não é o evangelho do Senhor. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições. Mas também ele disse que a gente tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então somos sim vencedores de que vamos sim, com certeza. Assim como disse o Dr. Russell Shedd, disse que naquele dia que Jesus Cristo voltar, que ele fizer passar a vista, aí o pastor Russell Shedd disse, eu vou estar lá. Possa ser que eu esteja com o olho furado, possa ser que eu esteja sem braço, mas eu vou estar lá. Os irmãos estão entendendo? Então temos lutas, temos perseguições, temos nossos medos, nossas angústias, mas uma certeza do crente, ele é vencedor nesse sentido de que vamos estar lá. Ou com o olho furado, ou com o braço cortado, vamos estar lá. Então, meus amados, a tempestade chega na porta de todos. Basta a gente ver o Sermão do Monte lá de Mateus. Jesus ensinando aos discípulos no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, quando ele vai falar sobre os dois fundamentos, ele diz que o homem prudente foi aquele que ouviu a mensagem, colocou em prática e bateu a tempestade na sua porta. Os ventos vieram, sopraram, né? A casa não caiu porque foi firmada na rocha. Esse é o homem prudente. Mas veja que a tempestade bateu na sua porta, né? Agora depois a gente vê o homem sensato. O homem sensato é aquele que ouviu a palavra, não obedeceu, não deu ouvido, e quando veio a tempestade, porque a tempestade vem na casa dos dois, vem na casa do bom e do ruim, vem na casa do prudente e do insensato,
Vem na casa do crente e na casa do ímpio. Mas quando veio a tempestade na casa do insensato, a Bíblia diz que grande foi a sua ruína, porque a sua casa estava firmada na areia. Ele ouviu a palavra do Senhor, não deu ouvido, não obedeceu, não colocou em prática. Ele não amou a palavra do Senhor. Então não era um crente verdadeiro. A casa veio a tempestade e a casa caiu. Então a gente vê aqui que há diferença sim. A tempestade bate na casa dos dois, na casa do bom e do ruim, assim como a chuva cai na casa de todos, né? A tempestade, precisamos saber disso, ela bate sim na nossa casa. É claro que ninguém quer passar por isso, por tempestade. É claro que todo crente quer sair logo da tempestade, né? Mas uma coisa que a gente aprende também é que a tempestade, quando o Senhor permite, ela não vem para nos matar, ela vem para nos ensinar. Como a gente deveria saber disso? E outra coisa que aprendemos aqui no texto de Daniel é que existe uma diferença. A tempestade bate na casa dos dois, mas existe uma diferença. Existe o prudente e existe o insensato. Existe o sábio e existe o tolo. Então a tempestade vem na casa dos dois, mas a diferença está de como a gente lidar com a tempestade. Né? Amém, irmãos? Então o início do livro de Daniel nos conta que ele foi levado para a Babilônia por causa de sua sabedoria. Daniel capítulo 1, do versículo 3 ao 4, vamos dar uma lida? Você volta aí só uma folhinha, capítulo 1, do versículo 3 ao 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então você vê aqui que Daniel é um dos que vai à Babilônia e vai por conta da sua sabedoria, porque é um homem sábio e o rei quer levá-lo para lá. Então, e aqui está uma prova cabal de como Deus agiu em sua mente e em suas ações. Daniel está numa crise. Os sábios da Babilônia deveriam morrer, como lemos lá no capítulo 2, por decreto do rei Nabucodonosor, porque não conseguiram desvendar seu sonho. E ele, como fazia parte do grupo, Daniel, como fazia parte do grupo, também deveria morrer. Agora veja como ele ensina a enfrentar a crise e a resolvê-la. É o que vamos aprender nesta noite. E a nossa mensagem tem como título Daniel, a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Você está com problema? Se você não tiver hoje, você pode passar por um amanhã. Se você não tiver hoje e quem sabe não passe amanhã, você já passou. Então, a tempestade pode bater em nossas portas. E precisamos, assim como Daniel, da sabedoria de Deus para saber resolver as nossas questões. Amém? Amém? Então, meus irmãos, a primeira coisa, veja aí no capítulo 2, versículo 14 ao 15. Capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 14 ao 15. Diz o seguinte: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel, ele vai falar com Arioque, e Arioque é quem? É justamente aquele que está com a ordem para matá-lo. Veja, e Daniel resolve ir até ele. Então, Daniel, no versículo 15, e disse a Arioque, encarregado do rei, Daniel pergunta, por que é tão severo? Por que é tão severo, Arioque? Por que é tão severo o mandado do rei? Por que vocês querem matar os sábios? Por que vocês querem me matar? Por que vocês querem matar meus companheiros? Por que é tão severo? Por que é tão duro esse castigo, esse mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Primeira coisa que aprendemos nessa noite, primeira lição, que eu e você deve levar para casa, e que a minha oração é a oração do irmão Marivaldo, que pediu a Deus que a gente guarde isso em nosso coração, é que a gente tem que aprender com Daniel, que a primeira coisa, que irmãos, que devemos ter como sabedoria de Deus é prudência.
É a primeira coisa. Prudência. Como já foi dito nesta noite, a gente vê lá em Mateus, o Sermão do Monte, o homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e segue a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus e é prudente. Ele é sábio. Ele busca a sua sabedoria, não está em sua força. A sua sabedoria não está no conhecimento que ele tem. A sua sabedoria não está na sabedoria dos seus companheiros. Né? Tem gente que às vezes vai fazer uma prova e vai confiando na sabedoria do outro, né? Eu não estudei muito não, mas qualquer coisa tu passa para mim aí uma colinha, qualquer coisa tu passa aí para mim uma filhinha, e às vezes até fica confiante porque senta junto, né? Só quer sentar junto daquela pessoa, e às vezes é até um preguiçoso que não gosta de estudar, né? Mas voltando aqui ao nosso texto, o Mateus que eu falei para vocês no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, o homem prudente ele ouve a palavra de Deus e ele coloca em prática, ele guarda no seu coração e ele coloca em prática. E vem a tempestade, bate na sua casa e bate com força, irmãos. Mas a Bíblia diz que a casa não cai porque estava firmado na rocha. Então ele ouviu a palavra do Senhor, ele guardou. E aqui a gente vê Daniel também sendo um homem prudente. E um homem prudente no momento mais difícil de sua vida. A vida dele estava em jogo. Todos os sábios ali já haviam tentado explicar o sonho do rei, e o rei não, e o rei não ficou satisfeito. E o rei lança um decreto, um mandado de que todos os sábios devem morrer. E agora? Daniel está no meio. Se você estivesse no meio, o que é que você fazia? Talvez era tiro para um lado e tiro para outro. Né? A gente não tem, às vezes, sabedoria, às vezes a gente não tem prudência, ficamos perdidos numa hora dessa. Quem sabe eu e você ficaria perdido. Quem sabe eu e você, ele vem com o quê? Ele vem com um revólver, eu vou atrás de uma 12. Ele vem com uma tapa, eu vou com 2. Ele vem com uma palavra, se ele vir falar comigo, eu dou 2. Eu já tenho 2 palavras para dar a ele. E talvez a gente fica perdido, talvez a gente fica desesperado e a gente não sabe resolver os nossos problemas. E o texto nos ensina que precisamos ter prudência. Daniel, nessa situação, Daniel não se desespera. Daniel procura Arioque, o chefe da guarda do rei, aquele que está com mandado para matá-lo, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao receber a notícia do decreto do rei sobre a morte dos sábios, em meio aos quais Daniel estava, Daniel ele mantém a calma. Como manter a calma num momento desse? Como manter a calma talvez numa situação que você esteja passando? Como manter a calma em momentos que a gente vive tão ansiosos? Como manter a calma em momentos que a gente vive no tempo do imediatismo, a gente quer tudo na mesma hora? Como às vezes eu digo na igreja, e já vi um pastor dizer também que às vezes a gente está tão ansioso que a gente dobra o joelho para orar e já levanta procurando a resposta. A gente quer a resposta de imediato. A gente chega em casa, ninguém quer preparar mais um feijão, um arroz, porque demora, é melhor um hambúrguer. A gente vive no tempo do imediatismo. E como ter essa calma, como ter essa prudência, é isso que Daniel tem. Ao receber a notícia, o decreto do rei sobre os mortos dos sábios, Daniel, estando no meio da situação, ele mantém a calma e fala com sabedoria a Arioque, que era mensageiro do rei. Eu quero dizer aos irmãos que o desespero é o que faz as crises ficarem mais intensas. A Hernan Dias Lopes, falando sobre aquele texto do Sermão do Monte de Mateus 6, sobre a ansiedade, né, que muitos ficam ansiosos: o que é que eu vou comer amanhã, o que é que eu vou vestir amanhã, como é que vai ser o dia de amanhã, e o Senhor diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Hernan Dias Lopes ele vai dizer que quando a gente sofre por uma coisa que vai passar amanhã, ou que talvez aconteça amanhã, ele diz que às vezes a gente sofre 2 vezes. Porque a gente sofre hoje e sofre amanhã se acontecer. E sofrer também por uma coisa que vai acontecer amanhã também pode ser um sofrimento em vão. Porque você sofre hoje e quando chega amanhã às vezes não acontece.
Você já sofreu por alguma coisa? Você estava ali sofrendo, sofrendo, e quando chegou a hora não foi nada do que você pensou? Você sofreu em vão. Você teve uma ansiedade, né? Em vão. Você sofreu em vão. Então, o desespero é o que faz as crises ficarem mais pesadas, é o que faz as crises ficarem mais intensas, porque ficamos desesperados, não dormimos. E às vezes vamos agir não como prudente, não como sábio, mas vamos agir como insensato. Vamos agir como um tolo. O que é que a Bíblia diz? A mulher sábia edifica a casa, mas a tola faz o quê? Destrói com sua própria mão. A Bíblia diz que quando a gente fica em silêncio, no silêncio até o tolo se passa por sábio. Mas às vezes a gente não quer ficar nem em silêncio. Então, meus amados, e muitas vezes entramos em desespero. E o desespero é o que faz sufocar nossa alma, nossa vida. Porque a gente não consegue dormir direito, a gente diminui as horas de dormir. Quem sabe você não passou a noite, não dormiu bem e agora você está com sono. Você está de tarde e está com sono porque você não dormiu legal. Ansioso com o outro dia, desesperado com a crise que você está passando. Mas, meus irmãos, em meio a uma crise tão difícil como essa, mais difícil do que a crise do coronavírus, Daniel, ele tem prudência, ele tem sabedoria e não desespero. E o desespero nos mata porque não sabemos muitas vezes o tamanho da luta. Eita, meu Deus, como vai ser essa luta? Que tamanho vai ser? Como é que eu vou passar? Não sabemos muitas vezes resolver. E às vezes ficamos na dúvida se vamos resolver ou não. Ficamos naquela dúvida se vai ser difícil resolver. Mas aprendemos nessa noite, em primeiro lugar, que Daniel nos dá uma lição de que na crise precisamos ter prudência. Amém, irmãos? Amém. Na crise, há uma lição que Daniel nos dá nessa noite, da sua prudência, da sua sabedoria, é que precisamos primeiro nos tornar a par da situação. Porque às vezes a situação não é tão terrível como a gente pensa. Então primeiro é melhor saber da situação. E Daniel tem prudência. Daniel vai primeiro saber da situação. É só lermos os versículos. Então Daniel falou avisada e prudentemente. Ele vai ir de forma prudente. Ele vai a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, o qual ele estava no meio. Versículo 15, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Ele vai primeiro saber a situação. Ele quer ficar a par da situação. Então ele tem prudência. Segundo lugar, se ele vai saber qual é a situação, eu agora posso ter o quê? Uma estratégia. Amém? Amém. Versículo 16. Daniel capítulo 2, versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Se Daniel não fosse a Arioque, que estava com o mandado do rei, mensageiro do rei para matar os sábios, ele iria saber da situação? Ele iria ficar a par da situação? Não. Ele ia saber ter a estratégia correta? Não. Então ele vai primeiro saber qual é a situação. E ele vai, pergunta no versículo 14 e versículo 15. E agora no versículo 16, já que eu sei da situação, eu agora vou buscar estratégia. A prudência serve para que a pessoa monte um plano. A prudência serve, meus amados, para que a gente monte uma estratégia. E eu quero dizer a você que cada problema tem um jeito de ser enfrentado. O jeito de Daniel foi prudência, foi calma. Talvez o jeito de resolver o seu problema seja pressa. O jeito de Daniel foi pedir um tempo. Quem sabe você seja pressa. Quem sabe você precisa estudar mais um pouco. Qual é a estratégia do seu problema? Então esse era o caso de Daniel. O seu caso pode ser outro.
mas busque estratégia para combater a crise. Foi isso que Daniel fez. É essa a sabedoria de Deus. É ter prudência, tendo calma, sabedoria e buscando saber ficar a par da situação. E agora é ter estratégia. Foi Daniel ter com o rei. Daniel vai ter com o rei. Aquele que já teve com o mensageiro do rei. Ele agora vai ter com o rei e pede ao rei que o rei designasse um tempo. Ele pede ao rei uma oportunidade. Ele pede ao rei uma chance. Designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. A interpretação que tantos sábios não tinham conseguido interpretar. Monte na crise uma estratégia para sair da crise. Quer saber que estratégia? Peça isso a Deus. Vá saber a par da situação. Procure conhecer a situação, como Daniel procurou saber. Ele teve prudência, ele teve calma, ele teve sabedoria. E depois ele vai e monta a estratégia. Uma terceira lição que tiramos nessa noite, versículo 17, diz o seguinte: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a quem? A Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel tem, sabe o que agora? Humildade. Daniel, ele era sábio. Ele era influente. A Bíblia disse, já lemos no capítulo 1, que ele é levado à Babilônia por conta da sua sabedoria. É um homem inteligente, é douto em ciência. Feito disso lá no capítulo 3, capítulo 1, desculpa. Lá fala da sua sabedoria. Mas Daniel não usa essa posição para resolver a sua questão sozinho. A Bíblia diz que ele vai e passa a sua situação, a sua crise, ele compartilha. Com quem? Com os seus companheiros. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando nesse versículo, eu lembrei daquela música que diz: não conta nada para ninguém, conta só a quem? Deus. A Deus. Eu não acho fundamento bíblico nisso. Não conta para ninguém, conta só a Deus. Mentira. Isso é mentira do diabo, irmãos. A gente vê que Daniel, na crise, a ponto de ser morto, os companheiros passando também pela mesma situação, Daniel vai e vai compartilhar o que ele estava passando e o que os amigos também podiam passar. Ele vai passar a sua situação, ele vai compartilhar, ele vai dividir com os seus companheiros. Acredite, irmãos, que muitos irmãos na igreja têm falhado nisso. Muitas vezes diz: não, eu vou só dizer a Deus. Não estou proibindo de você dizer a Deus, você tem que ir a Deus. Vá e vá correndo. Mas vou só dizer a Deus no sentido de não vou dizer mais a ninguém, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Ele não confia na sua própria sabedoria, na sua própria influência, no quanto era prudente. Ele vai e ele resolve contar aos seus companheiros. Ele sabia que tinha mais gente também que poderia passar pela mesma situação. E ele vai compartilhar e vai orar juntos. Irmãos, como é bom chegar um irmão que nos abraça e que ora por nós. Como é bom saber que a gente está de joelho, mas do lado tem outro irmão também de joelho. Né? Eu tenho um irmão em Cristo que fez seminário comigo, hoje está nos Estados Unidos. E o irmão é uma bênção, tenho saudades do irmão. E eu lembro que o irmão uma vez disse a mim, disse: olha, vamos matar a saudade, sabe como? Vamos matar a saudade orando um pelo outro. Eu disse: é isso mesmo. Vamos matar a saudade orando um pelo outro. Como é bom, irmão, saber que tem alguém orando por nós. E como é bom saber que tem alguém chorando com nós. A Bíblia diz o quê? Que eu tenho que me alegrar com os que se alegram e eu tenho que chorar com os que choram. Mas eu acredito, no tempo que eu tenho pastoreado, eu acredito que muitos irmãos têm falhado nisso. Por quê? Porque não querem dividir suas crises com os irmãos.
Às vezes chegamos num culto de oração, você tem um pedido de oração, às vezes o irmão está morrendo. Está ali aflito, doido para apresentar o pedido, mas diz, não vou apresentar não, vou ficar só para mim, porque eu tenho que contar só a Deus. Quem disse isso, que você tem que contar só a Deus? Muitos irmãos têm falhado nisso. Eu sempre peço oração no grupo da igreja. Aconteceu qualquer coisa, eu estou precisando de igreja, estamos lutando por algo espiritual, eu sempre divido e compartilho na igreja. Porque precisamos pedir apoio aos irmãos em oração, precisamos orar junto com os irmãos. É essa a sabedoria de Daniel que nos ensina, é essa a prudência de Daniel que nos ensina, é essa a humildade que Daniel nos ensina nessa noite. É achar parceiros, irmãos, é achar irmãos em Cristo de confiança. É um caminho que pode trazer grande força quando estamos no meio de uma crise. Precisamos dividir, compartilhar. É claro que você não vai fazer isso com um novo convertido. É claro que você precisa buscar um irmão que seja mais, que seja mais maduro na fé. Você procura um diácono na igreja, você procura um presbítero, você procura um pastor, procura uma irmã que está mais tempo do que você na igreja. O que é que a Bíblia diz? Que os mais velhos têm que ensinar os mais novos. Então é importante que a gente faça isso. É importante que a gente desabafe um pouco, que tenha alguém para desabafar. Eu já vi dizer, meus irmãos, e temos tido muitos pastores também, que cometeu também suicídio. E já vi dizer nos estudos de que muitos pastores não têm uma pessoa para compartilhar. Todos nós precisamos ter uma pessoa que possa compartilhar nossas crises. Pastor, eu estou passando por isso e por isso. O Senhor tem como orar comigo. O Senhor tem como orar por mim. Irmão, olha, você que está mais tempo na igreja, você tem um conselho para me dar, irmão? Eu estou passando por isso e isso. Mas muitos irmãos têm falhado nessa área, porque têm acreditado nesses louvores de hoje, feito esse louvor, que ensina que devemos contar apenas a Deus. Como se a gente fosse contar a um irmão as coisas, agora ia dar errado. Quem disse isso, né? E eu estava olhando esse louvor, para vocês terem ideia, esse louvor tem 2.000 curtidas, assim, e tem 70.000, assim. Não é um louvor bíblico. Precisamos ter cuidado com o que ouvimos e como praticamos a palavra do Senhor também. Achar parceiros de confiança, irmãos, que a gente possa confiar, desabafar, chorar junto. A Bíblia diz que eu tenho que chorar com você quando você estiver chorando, eu tenho que me alegrar com você quando você estiver alegre. Acho muito sadio quando um irmão procura um pastor para conversar, que é um gabinete, que é um aconselhamento, um presbítero, um diácono, um irmão mais velho, uma irmã mais velha. Isso é não confiar em si mesmo. Isso é compartilhar e pedir ajuda, socorro, para orarmos juntos. Pensando nisso, eu também lembrei que quando eu dava aula de música, no meu tempo de música, eu lembrei de uma aluna. E essa aluna chegou de manhã na sala, eu dei aula a ela, e naquele momento da aula, não sei o que foi que aconteceu, que eu comecei a dar alguns conselhos. Minhas aulas sempre eram assim, terminavam em algum sermão, em algum conselho. E quando terminou aquela aula, aquela aluna no final me chamou e disse: eu hoje ia sair de casa e ir embora sem dizer a ninguém. Mas os seus conselhos eu ouvi e vou voltar para casa. Como aquilo alegrou meu coração. Como a gente vê que a gente precisa conversar e compartilhar. Outra coisa que eu lembrei também foi de um pai de família que chegou na minha casa e disse: eu estou pronto para cometer um suicídio. E eu conversei com ele, aconselhei, orei junto com ele, e ele está vivo até hoje, graças a Deus. Então, irmãos, precisamos, como Daniel, precisamos ter humildade. Humildade de compartilhar nossas crises com nossos irmãos em Cristo. E orarmos juntos, nos unirmos e orarmos pelas nossas causas. E Daniel tem prudência. Daniel, ele vai a Arioque
E ele pergunta porque ele quer tapar da situação. Depois disso, Daniel agora tem uma estratégia. Daniel vai ao rei, pede que o rei designasse um tempo. E depois disso, Daniel tem humildade. Agora eu vou pedir aos meus companheiros que orem comigo. Versículo 17 e 18. Daniel mostra também, acima de tudo, confiança em Deus. Amém? 17 e 18 diz o seguinte: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misaías e Azarias, seus companheiros. Ele leva o caso, ele compartilha. E versículo 18, para quê? Ele compartilha para quê? Para fofocar? Ele compartilha para espalhar o boato? Não. Ele diz aqui, ó, para que pedissem misericórdia ao Deus, para que juntos orassem. Pedissem misericórdia ao Deus do céu, porque ele confia em Deus, a sua confiança está em Deus. Sobre este mistério de revelar aquele sonho, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, a fim de que eles não fossem mortos, com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel era sábio, e quem sabe algo a mais, meus irmãos, é muito fácil também de se orgulhar. É por isso que deixamos às vezes de ser humilde. Confiamos em nossa própria sabedoria, em nossa própria inteligência. E Paulo diz que o saber ensoberbece, 1 Coríntios capítulo 8. Seus amigos íntimos eram sábios também. Ele poderia também confiar na sabedoria de seus amigos, mas Daniel não confia em si. Daniel não confia somente na sabedoria dos amigos, mas Daniel, ele quer estar aos pés do Senhor. Daniel, ele confia no Senhor. Ele sabia qual era o problema e agora ele faz a coisa certa. Sua sabedoria lhe deu elementos para ele saber como orar, não para resolver também um problema. E por fim, meus amados, Daniel, ele teve a mente em Deus. Veja o versículo 19, e eu gostaria de ler até o 23. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão, quando? De noite. Numa visão de noite. Daniel bendisse a quem? O Deus do céu. Continue a leitura. Disse Daniel: seja bendito, ele vai bendizer o Deus do céu, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Veja como ele bendiz ao Deus do céu. Ele sabe que, por mais que ele fosse sábio, ele não usa essa posição. Ele sabe que foi Deus que deu o quê? Sabedoria e entendimento. Foi Deus que deu conhecimento, foi Deus que o revelou, foi Deus que fez com que eles não perecessem. Daniel, ele tem a mente em Deus. Ele não confia na sua força, na sua sabedoria, na sua inteligência. Tem um salmo que diz que uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, que fez o céu e a terra. A resposta para a oração veio, assim como lemos. Mas também é bom notar, meus irmãos, quando ela chegou. Veja, veja o versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel. Esse mistério chegou, essa revelação chegou. Mas a Bíblia diz que numa visão, quando?
de noite. Isso significa que não foi em sonho, mas foi numa visão. Isso significa também que Daniel estava acordado. Isso nos mostra que Daniel, na hora em que todos estão dormindo, Daniel estava acordado. Ele pediu, então tinha também que estar vigilante, esperando Deus dar a resposta, esperando Deus falar. E Deus fala, meus amados, a qualquer hora. O problema também que vimos hoje, nos dias de hoje, é que muitos não escutam Deus porque dormem na hora em que Deus está falando. Amém, amados? Amém. Daniel nos ensina a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Uma lição nesta noite para resolvermos nossas crises. Termos prudência, termos estratégia, termos humildade, confiança em Deus e esperar em Deus. Observe que ao fim de tudo, o Senhor usou todos os passos, né? O Senhor usou todos os passos que Daniel deu e lhe mostrou a resposta. Esse caminho de Daniel para vencer as crises está cheio de sabedoria e se encaixa, meus amados, em diversas situações de crise que podemos passar ou que estamos passando. Quando passar por situações difíceis, tente usar esse ensinamento que vem de Deus e seguido por Daniel. Prudência em saber primeiro estar a par da situação, para não ficar sofrendo antes, para não entrar em desespero. Estratégia, depois que eu tenho a par da situação, eu agora posso montar um plano, eu posso ter estratégia. Posso também ter humildade, levando minhas crises, compartilhar com meus irmãos que congregam comigo na igreja. Posso buscar os irmãos mais velhos na fé. Posso buscar o pastor, o presbítero, o diácono e conversar com eles. Buscar conselhos, buscar a palavra de Deus. E a minha confiança não vai estar em mim, não vai estar na inteligência minha ou dos meus irmãos, mas minha confiança vai estar em Deus. E a minha atenção vai estar na voz de Deus, que certamente me responderá. Quero dizer aos irmãos que devemos seguir esse caminho e certamente podemos esperar bons resultados. Amém? Daniel, a sabedoria de Deus na resolução dos problemas. Baixe sua cabeça, vamos pedir ao Senhor, segundo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Pai, quero nesta noite, Senhor, te pedir, Senhor, te apresentar, Senhor, nossas crises. Ó Senhor, nossas crises que às vezes, Senhor, é crise de medo e trocamos a fé pelo medo. Ó Senhor, às vezes a crise passa a ser ansiedade, Senhor, e tudo isso nos sufoca, Senhor. Tudo isso nos desespera, Pai. Ó Senhor, e vivemos e nos comportamos às vezes como se não tivéssemos um Deus no céu e um Deus que está na terra, que está entre nós, que vive em nós. Ó Senhor, por meio de Cristo, e que tem o controle, Pai amado, de tudo em suas mãos. Ó Senhor, há tantos exemplos na Bíblia de perseguições, de crises, de lutas, e às vezes até achamos que a nossa, Senhor, é maior, e muitas vezes temos exemplos, ó Senhor, bem maiores, e de pessoas, ó Pai amado, que venceram no Senhor. Então, Senhor, nos ensina, assim como Daniel, Senhor, a sermos sábios. E a Tua palavra diz que se há falta de sabedoria em alguém, a Tua palavra diz que devemos pedir ao Senhor, porque a sabedoria vem do Senhor. Então, Senhor, nos ajuda em nossas crises. Quem sabe, ó Senhor, há alguém nesta noite aqui, Senhor, angustiado. Quem sabe alguém nesta noite aqui, Senhor, com lutas, conflitos internos, sem saber, Senhor, para onde vai, o que fazer, como resolver. E quem sabe, ó Senhor, podemos amanhã ou depois nos encontrar também nessas situações, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, que o Teu Santo Espírito nos lembre dessa mensagem, onde Daniel mostrou prudência. Daniel foi saber a par da situação, ficar sabendo da situação. Daniel buscou estratégia.
Daniel teve humildade de pedir oração aos irmãos, de se juntar com os irmãos. E se junta com os irmãos no intuito de pedir misericórdia a Deus para que eles não perecessem, porque a sua confiança está em Deus. Então, Senhor, e Daniel, depois de tudo isso, Daniel espera, a sua mente está em Deus, ele está aguardando a resposta de Deus. Ele está confiante, porque sabe que o Senhor é um Deus vivo. Então, Senhor, trata isso em nós, Pai amado. Não deixa no Senhor assim como aqueles discípulos que estavam no barco, no meio da tempestade, onde a tua palavra diz, Senhor, que a água, Senhor, estava tanta no barco, que aquele barco estava a pronto de naufragar, Senhor, estava a ponto de afundar-se, Senhor. Ó Senhor, e aqueles discípulos com temor, aqueles discípulos com medo, ó Senhor, eles perguntam, Senhor, se o Senhor não importa que eles pereçam. E o Senhor diz, ó Pai amado, naquela passagem, que eles, porque eles eram tímidos, porque eles não tinham fé. Então, Senhor, nos ajuda, Pai amado. E nessa passagem, a tua palavra diz que todos estavam maravilhados, porque até o mar e o vento o Senhor acalmou. Então, Pai amado, que venhamos confiar nisso, Senhor. Que o Senhor é o Deus da terra, que o Senhor é o Deus do mar, o Senhor é o Deus do céu. Que assim como o mar tem a sua linha e não ultrapassa, ó Senhor, a própria, Senhor, natureza, Senhor, ela louva ao Senhor e te obedece, Senhor. E muitas vezes, ó Senhor, somos incrédulos. Somos, ó Pai, imagem e semelhança do Senhor e falhamos, ó Pai, muitas vezes nisso. Perdoa nossos pecados, nossas timidez na fé, nossa pequena fé. Perdoa das vezes até que pecamos, ó Pai, trocando a nossa fé pelo medo. Ó Pai amado, que venhamos confiar no Senhor, que venhamos ser prudentes, que venhamos ser homens sábios, mulheres sábias, ó Pai, que as mulheres que edificam a sua casa, homens e mulheres que ouvem, que praticam a tua palavra, Senhor, e que nossos pés, nossa casa, nossa família vai estar firmada na rocha. Homens e mulheres, ó Pai amado, que diz que a nossa casa servirá ao Senhor e que confia nisso. Homens e mulheres que acreditam, Senhor, que a tempestade ela vem, mas não vem para nos matar, não vem para nos destruir. Mas, Senhor, a tempestade muitas vezes é pedagógica, ela nos ensina. E saímos muitas vezes fortalecidos. Saímos muitas vezes prontos, ó Pai, com um testemunho ajudar alguém que vai passar pela mesma situação. Então, Senhor, nos ajuda, Pai amado, a descansar no Senhor, a termos a mente no Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que nos fez, nos criou, que mediu tudo, Senhor, e tudo é comparado como um pingo d'água num balde, Senhor. Ó Senhor, glória a Deus por tudo isso, pela tua majestade, pela tua excelência. Glória a Deus por tudo isso, Senhor. Perdoa, Senhor, nossa pequenez, perdoa nossa incredulidade e nos alimenta, Senhor. Possamos sair daqui hoje alegres, felizes, certo de que o Senhor está nas nossas causas, certo de que o Senhor peleja por nós, certo de que o Senhor é aquele que nós dormimos, mas o Senhor não dorme, o Senhor é o guarda de Israel, certo, Pai amado, que não precisamos fugir para o monte como pássaro, porque o Senhor está no teu sublime trono, Senhor. Possamos confiar no Senhor, nos enchermos do Senhor, buscar, Senhor, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Ó Senhor, chorarmos aos teus pés, conhecendo, Senhor, a nossa pequenez, tendo humildade, Senhor. Assim como teve aquela mulher, Senhor, a mulher cananeia que clamava ali aos teus pés, Senhor, pela sua filha que estava sofrendo horrivelmente, Senhor. E o Senhor mostrou que o Senhor está acima dos demônios, o Senhor está acima da tempestade, o Senhor está acima, o Senhor cura toda a enfermidade. Ó Senhor, é o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que nos liberta, Senhor. O Senhor nos tira das trevas e nos traz para a tua maravilhosa luz. Ó Pai, eu te peço, quem sabe pelo pai que esteja em crise com o filho, quem sabe o filho que esteja em crise, Senhor, com os pais. Eu te peço, ó Senhor, pelos casais que talvez estejam também em crise. Eu te peço, ó Senhor, se a crise for a finança,
se a crise, ó Senhor, for a questão, Senhor, do coronavírus, que tem pessoas hoje, Pai amado, que ainda não saiu de casa, estão ali, Senhor, sendo desesperadas, sendo sufocadas, ó Pai, pelo medo. Ó Senhor, que o Senhor continue nos guardando, nos livrando, e também, Senhor, nos alimentando com a Tua palavra, nos fortalecendo na fé, Senhor, para a gente aprender também a trocar o medo pela fé, Senhor. Para a gente poder substituir o medo, Senhor, com a fé. Então, para diz que a fé vem pelo ouvir, Senhor, e ouvir a palavra do Senhor. E sabemos que somos fortalecidos quando ouvimos a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, esse ponto de pregação, essa comunidade. Abençoa, Senhor, a festividade, Senhor, que estamos para fazer daqui a 15 dias. Cremos que o Senhor já tem feito e estará fazendo toda a Tua provisão, Senhor. Abençoa cada pregador, cada pessoa que vier visitar esse local, salva vidas, ó Pai. E assim, Senhor, que já Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estarei lhe dando alguns avisos e em seguida a gente faz a oração final e a bênção. Que Deus tenha fortalecido você nesta noite. Eu trouxe para cá uma cópia do nosso boletim mensal. Todo mês a gente posta um boletim lá na igreja com a escala de quem vai pregar, quem não vai pregar. Esse boletim todo mês a gente está postando um pouco da fé, da confissão de fé da igreja congregacional. Traz sempre também uma mensagem, uma reflexão bíblica. Traz a nossa dinâmica de quando são os cultos. E também, na outra página, traz algumas fotos de algumas atividades de umbuzeiro e algumas fotos também de atividades do sítio agudo. Então, vocês podem depois estar visitando esse boletim, dando uma olhada nesse boletim. Todo mês a gente também seleciona uma família para estar orando. Não sei se vocês estão vendo aí, mas esse mês é a família da irmã Valdênia, que está sempre conosco aqui também no sítio agudo. Tá bom? Então, o presbítero Ismael, depois ele vai colocar aí na parede, você pode estar visitando para dar uma olhadinha. Outro aviso. Domingo agora é a festividade do departamento infantil, a festividade das crianças da nossa igreja ali em Umbuzeiro, né? Temos lá o departamento das crianças. Todo domingo tem uma salinha lá que funciona só para criança. Só que no período de pandemia aí a gente tem ficado sem essas atividades. Mas vamos ter, domingo agora, vamos comemorar os 3 anos já que existe esse departamento infantil. Temos 2 professoras lá, que é a irmã Natália e a irmã Larissa. E vamos ter 2 programações domingo. A festa é domingo agora, é sempre no mês de outubro que a gente faz. E vamos ter 2 programações. À tarde, 3 horas da tarde, vamos ter uma capacitação para professores de EBD. Professores que trabalham com crianças na igreja ou que desejam trabalhar, né? Então, se alguém de vocês quiser também fazer essa capacitação, começa às 3 horas da tarde. Não paga nada, tá bom? É só avisar para a gente fazer sua inscrição. E à noite, às 7 horas da noite, vai ser o culto em ação de graça ao Senhor pelos 3 anos do departamento. Quem vai pregar é a missionária Joilma, que é da cidade ali de Macaparana, tá certo? Então vai ser uma bênção. Se você quiser estar conosco domingo, a gente pode ver aí com o presbítero Ismael como é que a gente pode fazer, alugar um Toyota, né? E você estar conosco lá domingo. Se alguém daqui quiser ir logo à tarde para fazer a capacitação dos professores da escola dominical, você também, se preferir, pode até também ficar na minha casa, tá certo? Casa também, pronto. A irmã Valdinha também está aí, falando também que pode ficar também na casa dela, tá certo? Sinta-se em casa, vocês estão convidados. E se quiser ir só à noite, a gente pode ver um Toyota para vocês ir à noite. O outro convite é esse aqui, que diz respeito a vocês agora, né? Ponto aqui de pregação do sítio agudo. Vai ser colocado aqui na parede. E eu também pedi ao presbítero Ismael que colocasse em alguns lugares aqui na localidade para estar avisando
e vocês também podem nos ajudar a convidar mais pessoas, tá certo? Então, dia 4, eu vou estar pregando no dia 4, que é na quarta-feira, de hoje a 15. Na quinta-feira, a irmã Natália, que é presidente das auxiliadoras lá em Buzeiro e é uma das professoras das crianças. Ela vai pregar aqui na quinta-feira. E na sexta-feira é o nosso pastor Antes Firmino. É o pastor titular da nossa igreja, que fica ali na igreja congregacional do Bessa, em João Pessoa. Então, na quarta-feira eu prego, que é de hoje a 15. Na quinta-feira tem culto de novo, viu? Às 7 horas da noite. A irmã Natália prega. Na sexta-feira, novamente, culto com o pastor Antes pregando, tá certo? Na quarta-feira, eu vou tentar trazer os jovens de Umbuzeiro para louvar aqui também ao Senhor. Na quinta-feira, as mulheres lá de Umbuzeiro. E na sexta-feira, a gente vai estar alugando um Toyota, né, irmão Marivaldo? Para vir todos os irmãos da igreja lá de Umbuzeiro, tá certo? E o tema é somente Cristo, a respeito da salvação. Quem é que pode lhe salvar? Você quer saber sobre a sua morada no céu? Então, somente quem? Somente Cristo, né? Então, o tema do nosso aniversário é esse aí. É o primeiro aniversário, onde esse ponto aqui já completou um ano, eu acho, desde o mês de julho. Mas aí a gente esperou mais um pouquinho a questão da pandemia, né? Acalmar mais um pouco. E aí a gente resolveu fazer agora. Então, dia 4 de novembro, dia 5 de novembro, dia 6 de novembro. Quarta, quinta e sexta. 3 dias de festa aqui no Sítio Agudo. Festa ao Deus que Daniel disse, o Deus do céu. Amém, irmãos? Amém. Então, venham para cá comemorar conosco, tá bom? Mais algum aviso? Eu acredito que não, né? Então, domingo, quem quiser participar, tem a capacitação à tarde. Está aberta aí para quem quiser conhecer a capacitação, tá bom? Não é obrigado depois da capacitação você já trabalhar com criança, mas você vai conhecer. Deus pode me chamar também, não sei, né? Mas está aberto, não paga nada. E quem vai estar ministrando é a missionária Joelma. E à noite, às 7 horas da noite, o culto, tá certo? E dia 4, 5 e 6 é a nossa festa aqui. A irmã Maria, ela está organizando algumas coisas de lanche. Então, se de repente alguém aqui quiser doar algo ou quiser saber do que está precisando, vocês podem procurar a irmã Maria. Na quarta-feira ela tá pensando em dar cachorro quente, né? Vai ter a gente aqui, vai vir gente de Umbuzeiro, deve vir alguns visitantes também daqui do Agudo, né? A gente vai sair convidando. Na quinta-feira ela está pensando também no cachorro quente. E no domingo, e na sexta a gente vai ter bolo e salgados, tá bom? Então, se de repente alguém quiser dar alguma contribuição ou quiser ajudar em algo, procura aí a irmã Maria e a irmã Maria vai estar organizando. Peço ao irmão Marivaldo que faça a oração final, dirija alguém e estarei dando a bênção após. Vamos ficar de pé? Graças a Deus, né? Que possamos sair daqui com o coração cheio da palavra de Deus, que possamos ser como Daniel, que foi lá e dividiu com os seus companheiros e chegando até os pés do Senhor, para buscar a sabedoria e desenrolar, como diz o outro, aquele mistério. Então eu quero convidar aqui a irmã Valdênia para estar fazendo a oração final, para agradecer ao Senhor pela noite de hoje e dizer aos irmãos, os internautas que estão nos assistindo, que Deus abençoe a todos, que estamos muito felizes em compartilhar com vocês. Amém? Saúdo mais uma vez a igreja na paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça, ó Deus, por teres feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estar aqui entre os irmãos aqui no Agudo, meu Deus. Obrigado por aprender de Ti. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelos louvores, por cada irmão aqui presente, por todas as famílias, ó Deus, representadas aqui nesta noite, ó Deus. Cuida também, Senhor, das famílias que estão assistindo o culto pelo Facebook. Alcança, meu Deus, essas vidas e que elas possam, meu Deus, aprender de Ti, ó Deus, nessa quarta-feira. Obrigado, Senhor, pelo respirar, pelo alimento de nossas mesas,
pelo Senhor suprir tudo, Senhor, em nossas vidas, assim como suprisse na vida de Daniel. Nos ensina, meu Deus, perseverar como Daniel perseverou. Nos ensina, meu Deus, compartilhar como Daniel compartilhou. Nos ensina, meu Pai, porque nós queremos aprender de Ti. E desde já Te agradeço por Teus feitos, por tudo, meu Deus, que fizeste nesta quarta-feira. Por todos os cuidados, por todos os livramentos, ó Deus. E nos une, Senhor, assim como Daniel se uniu aos seus amigos e aos seus irmãos, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na quarta-feira da festa, pretendemos fazer aqui, na quinta-feira também, o culto aqui. Agora na sexta, acredito que vai ter mais pessoas. A gente vai ver onde é que a gente vai realizar aqui no Agudo, tá bom? Ainda estamos vendo isso, pedimos a sua oração também por isso, amém? E se a gente for pintar aqui alguma coisa, os homens aí do ponto de pregação do Centro Agudo estão convidados, viu? Pegar no pincel aí e nos ajudar a estar pintando aí no nome de Jesus. Receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós agora e para sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Um abraço e até quarta-feira, se Deus quiser. Quem vai domingo para